Então, vamos lá, qual é a preocupação? Preocupação assim, na verdade, o tema é psiquismo, mas o tema também é distanciamento social. O que distanciamento faz com as pessoas, e especificamente com o grupo idoso, que é quem a gente cuida mais, né? Então, aí duas preocupações: preocupação da família e do próprio paciente. O paciente que sabe, porque é óbvio, que tem uma fragilidade muito maior. O risco do idoso é muito maior do que do jovem, né? Seja de, ao entrar em contato, ao entrar em contato, o risco da mortalidade é muito maior, né? Mesmo com todo o tratamento, com UTI, esse grupo dos familiares, para dos familiares, dos amigos, isso, de quem cuida, né? Parte de quem cuida é de proteger, o medo de prejudicar. Então, resultado, a gente tem medo da medida do quanto a gente deve cuidar e quanto a gente deve proteger e ao mesmo tempo quanto a gente deve se aproximar. Então fica essa dúvida. E o pior é que os conceitos vão mudar. Tudo que eu acreditava uma semana atrás muda. Na semana seguinte muda de novo. E assim vai, né? Ainda mais no mundo de fake news. Então tem caos para todos nós, um caos dobrado para os idosos, né? O que deve ser feito, a gente sabe, todo mundo sabe, né? Usar máscara. Acabei de tirar a minha porque eu estou sozinho aqui. Lavar a mão, a higiene, tossir no ombro, no cotovelo, tudo isso todo mundo sabe, né? O que a gente não sabe é o quanto que a gente está exagerando nesse isolamento, ou quanto a gente está negligenciando e achando que imagina, não é nada, né? Então, achar onde que a gente se coloca de verdade é uma arte, né? As recomendações são no sentido de permanecer em casa, evitar o contato social com familiares e amigos. As famílias, então, dão o necessário, dão os remédios, dão mantimentos, mas não dão presença, falta presença, né? Então não vão mais tomar café, comer um bolinho, bater um papinho. Não, porque é proibido, porque não é para ir, né? Só que esse isolamento sempre foi uma séria preocupação de saúde pública. Isso era, antes da pandemia, esse era o grande risco do idoso, né? O risco de um isolamento, ter o contato olho no olho, isso aumenta muito os problemas neurocognitivos, aumenta muito os problemas mentais, né? Então, está aí o enrosco, né? O paradoxo. A gente tem que conviver com uma determinação correta de um distanciamento e o impacto que isso sempre teve, e agora tem mais, agora está concretizado, provavelmente já existe, né? Do que fazer nessa situação onde a gente precisa do isolamento social. Essa é uma questão que me veio muito, né? Em face a esse momento que a gente está vivendo, toda essa onda de informações encontradas e desencontradas, informações que mudam a todo tempo e essa instabilidade, e a questão do cuidado, qual o cuidado possível nesse momento? E acho que o que chama atenção em relação ao idoso, que a gente até estava conversando antes de entrar, tem gente comentando que o som está muito ruim aí, Roberto, para você. Uma coisa que chama já a atenção do idoso é uma exclusão social que ele já naturalmente vive, dado que, principalmente aqui no Brasil, na nossa cultura, toda a estrutura da cultura não é montada de forma a favorecer, a propiciar o idoso. E aí vem uma situação dessa, onde os idosos têm um risco muito maior e devem ter um cuidado
muito maior que as outras pessoas. E como lidar com isso? Quais as medidas, o que é possível para que não se incorram em outros riscos, que não só o risco de ser contaminado pelo coronavírus? Os riscos sociais, afetivos, emocionais, que são esses que... Como poderia se dar, nesse momento, a convivência com os idosos? Eu fico pensando como é que estão os idosos, além do medo, né, que está permeando, os idosos e familiares, como que estão os familiares de idosos e as pessoas que se relacionam com ele. Então, quais as principais preocupações e cuidados que se deveriam ter com os idosos nesse momento? E quais as alternativas que se tem, né? E aí gostaria que você falasse da sua experiência, quais as dicas que você tem para dar para as famílias, para os idosos, para os cuidadores, para as pessoas que estão aqui nos vendo, e quais são as principais preocupações com os idosos, além do coronavírus? Então, vamos lá. Nós estamos numa situação excepcional, nova, não é só para mim, para você, para quem está ouvindo, né? É uma situação nova. Tanto é que nem você apontou, a gente muda de opinião toda hora, enorme problema. Então aí essa situação nova cria para a gente um monte de riscos, um monte de oportunidades. Riscos, que eu já falei na primeira fala, risco de a pessoa ficar isolada, e isso ser um problema de piora do mental. Tipo, a gente se alimenta de relacionamentos, né? A gente se alimenta no contato humano. Então, não é difícil a pessoa não entender o que de fato está acontecendo, não entender o contexto da pandemia, e eu entender esse isolamento, esse distanciamento como um desamor, né? E começar a ter construções mentais paranoides, persecutórias, de menor-valia, né? É difícil isso acontecer. Você está demenciado para isso acontecer, quer dizer, é normal que você vê, pô, essas pessoas não me procuram. E ao não entender o contexto, é um enorme risco disso acontecer. Risco de aumentar, aumenta muito a chance de de desenvolver um quadro depressivo, um quadro ansioso. Isso, além disso, foi colocado uma lente de aumento social. Uma lente de aumento. Então, as famílias, as construções familiares, talvez onde os laços não fossem muito fortes, né? Onde a gratidão, o pertencimento à família, ao núcleo familiar, ou quando o núcleo familiar já não existe mais, porque os filhos podem ter morrido, ou porque a família é muito pequena. Então, o risco do isolamento é enorme. Isso para não dizer que há os idosos solitários mesmo, cuja única possibilidade de contato social está fora de casa, está na igreja ou no templo religioso, né? Ou está no grupo, no centro comunitário. Tá? Ou os idosos das INPI, das instituições de longa permanência. São 1000 situações onde os idosos estão sob enorme risco. Mas você me pergunta assim, mas o que deve fazer? Como é que funciona isso, né? Então, esta situação, ao mesmo tempo, traz um monte de oportunidades que a gente devia endereçar. O que é bom esse negócio? O que trouxe de bom, né? O fato das pessoas terem que ficar em casa e terem que saber consigo mesmas. O que acontece de bom nessa história, né? Eu ia para o trabalho e deixava lá em casa um monte de problema, e chegava no trabalho, eu era um cara, eu não sou mais o Roberto, eu sou o Dr. Roberto. Entendeu? Eu no trabalho, eu deixo de ser o cara que tem que se haver com os meus problemas e passo a me ver com os problemas do trabalho. Quando eu fico mais em casa e o home office começa a funcionar,
eu tenho um outro contexto, eu viro uma pessoa de novo. É muito interessante esse negócio. E pode aumentar a intimidade da família e pode ser uma oportunidade do idoso participar mais. Claro que eu sei. O idoso, ele não tem facilidade de se relacionar com as pessoas via digital, como nós estamos fazendo agora. É mais difícil para eles. Eles não se adequam a essa novidade. Para eles é novidade. Para uma criança é natural. A criança vê essa realidade como se fosse, não sei, uma ruptura. Né? Para o idoso há uma ruptura. Mas a oportunidade aí é de aumento do convívio, de reaprender a se relacionar com quem eu quero bem. Eu não tinha esse contato antes, agora eu vou poder ter mais. Eu vou poder aprender a migrar para o mundo digital. O mundo digital é inesgotável. A realidade de casa é a vizinhança. A realidade do mundo digital, é claro, é inesgotável. Resta saber quando que essas pessoas idosas vão ser preparadas, ajudadas para aproveitar dessa oportunidade. É uma oportunidade enorme de melhorar a vida, né? É possível. O isolamento, esse distanciamento não implica em solidão. Ele não implica em solidão. Pode, numa visão pessimista, uma visão depressiva, ele pode achar que ele agora está sozinho, que a família não vê, mas na verdade é muito mais possível contar com familiares que às vezes moram longe, com amigos lá de 1900 e tesourinha. Quer dizer, toda essa rede social ela pode ser refeita a partir desse momento, que foi catalisado. Catalisado quer dizer que foi acelerado por causa do Covid-19. Então, é uma realidade que, se você souber aproveitar, ela é riquíssima. Você vai rever seus amigos, você vai ver familiares que você jamais via, você vai participar em grupos que você jamais participaria, que não dava para se deslocar até o grupo. Agora o grupo está ali, está na telinha. Né? Muito fácil. No fim das contas, toda essa situação, algo, né, meio absurda que a gente está vivendo, que se rompeu na vida de todo mundo de forma abrupta, pode ser usada como uma oportunidade. Você estava falando, né, inclusive alguém comentou, né, que a mãe está achando que a família não quer vê-la e tal, também um pouco persecutória, já faz algum tempo, foi a Nancy. Pode ser usada como uma oportunidade. Eu me recordo também de uma senhorinha que eu atendia, que ela adorava, ela estava muito bem, ela não tinha nada de quadro de perda de memória, perda cognitiva, e ela adorava museus, histórias, arte e tal, e eu sempre falava para ela da internet, mas ela tinha uma resistência muito grande, muito grande. Ela, em hipótese alguma, e eu várias vezes tentava convencê-la das maravilhas que seriam possíveis. Quer dizer, nesse momento, cria-se uma oportunidade para desbravar esse território. Lógico que, diferente das nossas crianças, até de nós aqui, né, que apanhamos aqui no começo com coisas tão simples como Instagram e Facebook, não tem essa facilidade, não faz parte do cotidiano, mas abre-se essa possibilidade de ampliar um campo vivencial, né, de forma virtual, não só nas relações, como parentes distantes, como forma de não se sentir tão excluídos, apesar da falta do contato, né, afetivo, pele a pele, né? Também abre-se possibilidades de visitar museus, fazer cursos, aprender línguas, uma série de outras possibilidades que muitas vezes, mesmo tendo fisicamente disponível, o idoso não se apropriava, como forma de preencher. Uma coisa que eu penso muito, né, a vida do idoso ela vai sofrendo um empobrecimento, não que deveria ser assim, mas acaba acontecendo, a gente sabe,
própria falta de espaços adequados ou cursos. Nesse momento há um empobrecimento maior ainda. Mesmo aquela volta que se dava no parque ou um jogo de dominó, né, como tinha antigamente, hoje em dia nem tem mais isso, abre-se outras possibilidades. Como que... não sei o que as famílias estão trazendo nesse momento, os próprios idosos, e o que você tem percebido desse meio, tanto dos familiares quanto dos idosos, e quais as recomendações, quais as dúvidas que têm surgido ou as possibilidades? Então, eu acho que nós estamos com como eu já falei também agora, uma enorme lente de aumento, e as características das famílias e das pessoas estão claro, exacerbadas. Então, eu continuo fazendo visitas domiciliares, eu faço ainda estou resguardando o consultório por causa de entrada de paciente aqui no hospital, evitando ao máximo. Mas a ideia é assim, eu vejo casas de A a Z. De A a Z. Eu entro na casa, eu tiro o sapato, estou de máscara, lavo a mão, passo álcool gel, e isso é absolutamente sintônico com o contexto da casa. Tá? E tem casas que é o contrário. Não, professor, pelo amor de Deus, o sapato não precisa tirar, não, pelo menos, quer dizer, cada um lida de um jeito, e a gente tenta orientar quanto ao risco de não passar essa doença para o idoso, ainda mais que nós ainda estamos em uma fase muito delicada dessa pandemia. Então, eles de fato são mais frágeis, a gente tem que otimizar, né? A Marlene perguntou agora aí, né? Ela perguntou aqui, né? Isolamento provoca solidão, claro que provoca ansiedade, claro que provoca. Claro que é um caos. Então você pensa assim, eu tô ponto da balança o risco de favorecer uma transmissão de um vírus mortal. E na balança está, é claro, a solidão, o isolamento. Então, isso que a gente vinha falando na conversa anterior logo agora, que é das oportunidades, ver se a gente consegue que esse lado da balança que pesa demais, que provoca a solidão, que a solidão provoca ansiedade, provoca depressão, como é que a gente faz para a balança se equilibrar? Como é que a gente faz para a solidão não existir ou ser mitigada, ser minimizada? Como é que a gente faz isso? Né? Então, família, quem está perto, quem pensa, né, nessas pessoas e que tem uma dificuldade danada de fazer isso que nós estamos fazendo agora, nós já temos, você bem apontou. Nós já temos, eu estou com 60 anos, eu já posso. Já posso. Mas assim, como é que a gente faz nessa balança entre um benefício e malefício? O benefício é óbvio. O benefício é eu, ao evitar visitar idosos, eu estou protegendo eles de uma coisa que é mortal. Pronto. Então, o benefício é óbvio. E o malefício também é óbvio. Então, eu tenho que diminuir o malefício, ampliando ampliando o campo social, ampliando as possibilidades, os interesses. Quer dizer, isso que deveria acontecer gradualmente nas nossas vidas, e a gente devagarinho e aprendendo a aproveitar o mundo digital. Isso tudo aconteceu em um mês, de uma hora para outra, todo mundo em casa, todo mundo com o Zoom, né, com o Google Meet, com o seu que, nunca usando isso, a gente usava só o Skype, a gente usava mal, alguma coisa, e isso agora virou cara de vaca. Virou o dia a dia, virou a tônica das relações. O dia a dia. Então a gente tem que minimizar o lado negativo do isolamento, do distanciamento social e enaltecer o lado bom. Então, enaltecer o que tem de legal, né?
Olha, alguém comentando aqui que flexibilizou, né? Em cima desse comentário, eu vou puxar um gancho de algo que você falou, que é o que eu costumo falar com os meus clientes, né? Eu eventualmente atendo idosos também, mas a maior parte do meu público são pessoas de meia idade ou mais jovens. Se para eles já está difícil, imagino para os idosos. E dentro de todo esse universo que a gente tem coronavírus, que é uma coisa nova, que o conhecimento está sendo construído, a gente está acompanhando, não é uma doença que já tem como tuberculose, é isso, está bem conhecida, tal, se acontecer isso faz isso, se acontecer aquilo faz aquilo. É uma doença nova, o conhecimento está sendo construído, e a gente até comentou, uma semana é isso, outra semana é aquilo, fora as fake news e tudo que acontece em torno, né? Nessa situação tem que se ponderar muitas variáveis nessa equação. Lógico que o risco para o idoso é maior do que a média para as pessoas, tem que se tomar mais cuidados, mas existem outras variáveis nessa equação que já existiam antes, que nesse momento elas ficam maximizadas, né? A história da lente de aumento que você estava falando. Eu até costumo dizer que o coronavírus, tirando o coronavírus e as medidas que estão sendo tomadas em relação a ele não traz nada de novo, ele só amplifica questões que já estavam lá, como relações familiares, boas ou não tão boas, eventualmente, sensibilidades, dificuldades, necessidades. Alguém falou de estimulação cognitiva aqui, né? Como que se faz a estimulação cognitiva? Mesmo uma outra coisa que eu penso, o idoso, é a questão da mobilidade do idoso. Como é que se trabalha para o idoso se manter ativo, fisicamente ativo? A questão da alimentação também é uma questão importante, nós vamos falar semana que vem, inclusive, sobre isso, já estou dando o aviso aqui para quem está nos assistindo. Na terça que vem, às 19 horas, estaremos com a nossa nutricionista aqui, falando sobre alimentação, especificamente. Mas tem várias questões, muitas variáveis que entram nessa equação e que precisam ser pesadas. E que também, não necessariamente o resultado que se tem hoje é o mesmo que vai se ter a semana que vem, porque tudo pode mudar. Tanto a condição externa quanto a condição interna do idoso, que pode ficar com mais medo ou menos medo, mais persecutório, menos persecutório, ou eventualmente, eu brinco, né? Não é porque apareceu o coronavírus que as outras doenças tiraram férias. Elas continuam aí, né? E os idosos estão sujeitos a isso. Então, sabe, todas as orientações que a gente dava, elas caíram por terra, né? Então, saia, todas as orientações, quantas pessoas eu cheguei a levar, eu levei para a academia. Sabe tudo aquilo que eu falei? Então, para de fazer. Tudo que eu falei, para de fazer. Mas, de novo, vamos lá, eu estava na minha fala anterior falando da balança, né? Como é que a gente faz para equilibrar um pouco essa balança tão desequilibrada, atualmente, tão desequilibrada, porque de uma hora para outra o isolamento, o distanciamento se tornou mandatório. Como a gente faz? Claro, fazer exercício em casa é perfeitamente possível, é barato até. Você, de novo, nossa, eu recebi um vídeo de uma senhora com uma dança sênior, tão linda, tão legal, na cadeira, só fazendo movimentos daqueles Saturday Night Fever, sabe? Uau. Aqueles... Radical ela. Cara, mas lindo, lindo, muito legal. Então, assim, as oportunidades estão aí. Esta bendita e maldita crise criada pelo coronavírus mudou o ambiente. E a gente tem que saber aproveitar. Porque sentar e chorar não vai levar a lugar nenhum. Né? Então, como é que você consegue alterar sua rotina de visitar e ser visitado? De sair, de ir ao supermercado quase todo dia,
de ou ir ao shopping, ou ir em sua... Como é que você, de uma hora para outra, é tirado tudo isso que você tinha? Como é que você cria uma rotina interessante lá em casa, onde você vai ter que se haver com a cozinha, você vai ter que se haver com a internet, vai ter que se haver com aulas online, vai ter que reaprender, cara. Aos 80 de idade, aos 70 de idade, aos 90, não fácil. De fato, você vai ter que reaprender uma nova realidade. Uma vez eu adoro o Forbes, é um cara que fala de Terra 2. Não sei se quem está me ouvindo já teve a oportunidade de ler essa história. George Forbes é um psicanalista, e ele fala dessa história da Terra 2, que parece tanto com Terra 1, é tão parecido que a gente acha que está em Terra 1 ainda. E a gente não percebeu que nós estamos num outro mundo. E se a gente não percebe que o mundo mudou completamente, a gente vai ficando cada vez mais infeliz. Porque a gente não entende. Como assim? Como assim as coisas não são como eu sempre acreditei que é? Claro que não são. Mudou. Você que não percebeu que você está num outro planeta. O planeta se chama Terra 2. Pós-coronavírus, se você não entendeu o que era Terra 2, agora nós estamos em Terra 3. Terra 3 é um planeta onde as relações se fazem por aqui, ó. Se fazem pela telinha. É outro mundo. Então, acorde e aprenda que você vai ter que se virar com esse novo tipo de relacionamento. Mas e as relações que a gente sempre teve? Vamos continuar tendo. Claro que a vacina, né, às vezes viram hoje na televisão, devem ter visto, se não viram, vão ver amanhã no jornal, isso não vão ver, que a vacina ela já é uma esperança concreta. Né? Já estão sendo feitos testes, a vacina inglesa, a vacina do Butantan, que está em desenvolvimento aqui com o governo do Estado, isso há mil possibilidades. Isto vai acontecer. Até a próxima pandemia, com outro vírus, mas o fato é que isso vai acontecer. Então há esperança que tudo vai voltar ao normal. Por enquanto, não. Por enquanto, é distanciamento mesmo, né? Enquanto é isso. Mas nós estamos falando que nós não estamos mais em Terra 2, nós estamos em Terra 3. E vai demorar para a gente entender como se comporta, qual é a ética, qual é a etiqueta, pequena ética, né? Qual é a etiqueta em Terra 3? Como é que a gente se relaciona em Terra 3? Né? Pense, sabe? Pense. Né? Tem que pôr a cabeça para pensar, porque senão você vai se isolar mais. Vai parar aqui no meu consultório comigo, né? Vai parar no consultório do psiquiatra, do nosso querido, maravilhoso Eduardo Guarilha. Eu brinco, né, que esse momento ele põe as pessoas à prova, que era o que você estava falando, de se readaptar, de se reinventar. Mudou tudo, a realidade como a gente conhecia, como a gente vivia, de súbito. Se para a gente tem mais recurso, teoricamente deveria ter mais recurso, tá difícil de se readequar, se readaptar. E a brincadeira que eu faço é a seguinte, que no começo, né, isso acontecia mais no começo, embora eu ainda veja nesse momento, eu acho que está implícito na sua fala isso. As pessoas, não, daqui a pouco volta, esperando para fazer isso, para fazer aquilo, não, daqui a pouco volta, quando voltar, já se passaram 3 meses. Eu costumo falar para as pessoas, olha, assume que a vida é essa. Esse é o momento que a gente tem, não fica esperando quando voltar. Se reorganize, se readapte, se reinvente. Assuma que é isso e viva com isso, porque senão tem uma resistência, que é o que você estava falando. Não, eu não aceito que mudou, não aceito, eu quero voltar como era antes. Não dá para saber quando vai voltar. A gente aqui sabe que essa história vai levar mais um tempo ainda. Né? É o que você falou, uma nova ética, uma nova forma de existir, porque algumas coisas vieram para ficar e não vão voltar atrás.
O vírus está circulando, está aí. Para os idosos também eu costumo brincar, né? Agora não dá mais para usar shopping como exemplo, porque aqui no Brasil tem gente de fora do Brasil, até vou citar daqui a pouco, já abriu, né? Mas se a escola do seu filho, né, abrir amanhã, você vai levar ele para a escola? O vírus continua igual, não é porque a escola abriu que passou. Então, quer dizer, os cuidados que vieram, alguns ficarão por algum tempo, por um bom tempo, exceto se vier uma vacina que mude a situação. Mas nesse momento isso não é uma realidade, é uma perspectiva, uma expectativa. E o que se tem, né, mesmo os idosos que estão, e alguns são mais resistentes, e dependendo da condição de saúde também, as mudanças. Esse é o momento de propor mudanças, é um convite muito grande a mudanças para todos nós, o que pode ser muito bom, no sentido de rever o que estava funcionando e o que não estava funcionando nas vidas de todos nós. Lógico, tem algumas restrições que não tem o que fazer, isso não está na nossa mão, mas algumas outras oportunidades. Então, a dica, né, para as famílias e para os idosos é ver o que é possível nesse momento, como é possível. Não só o que é possível, mas como é possível. Que, como nós aqui, né, Roberto? Com certeza, há 4 meses atrás, a gente não faria isso que estamos fazendo aqui agora. Desta forma. Criou-se uma oportunidade. Criou-se uma oportunidade. E olha quanta gente tem assistindo aqui. A gente estava falando do programa de treinamento Cuidador de Idoso, né? Que parou no meio dessa história, um curso que tem aqui no Reger, para os cuidadores de idosos. E aí, como é que fica isso? E essa é outra questão, né? O idoso, pensando no cuidador, ele muitas vezes já não tinha essa autonomia em relação à própria vida, de fazer o próprio supermercado, eventualmente de tomar o próprio banho, ou de fazer as próprias coisas em casa. Como é que fica isso? Como é que as famílias podem se organizar ou estão se organizando em relação aos idosos mais dependentes? Lógico que, né, as famílias estão se organizando. Para o supermercado isso é mais simples, né? Tem família que vai, faz a compra, deixa na porta do idoso, nem vê o idoso, aí já higienizado, tudo bonitinho, o idoso pega, põe para dentro. Mas e os idosos que precisam de alguém dentro de casa? Como que fica essa situação? Isso já a necessidade desse programa de treinamento que nós fazemos aqui no Reger, que é assim, de ter cuidadores conscientes, né? Que tenham noção do que eles estão fazendo, né? Possam melhorar o conhecimento desses profissionais, né? Mas, sem dúvida, cada profissional que eu trago em casa, para qualquer serviço, ou cada vez que eu vou ao supermercado, são isso. O que nós estamos fazendo, que parece razoável, é minimizar riscos, não é eliminar riscos, é minimizar os riscos. Se você fizesse uma estatística, quanto que cada diminuição de risco impacta na chance desse idoso ser contaminado, né? Eu vou ter que ou somar, ou melhor ainda, potencializando cada ação dessa. Então, cada ação potencializa a aproximação. Então, ao reduzir o número de profissionais em contato com esse idoso, eu, por um lado, eu tiro dele um benefício, por exemplo, eu tiro a fisioterapia. Nós estamos fazendo fisioterapia online. Pronto. Eu tiro a terapia ocupacional. Nós estamos fazendo terapia ocupacional online. Pronto. Quer dizer, ou seja, até eu poder ter um mínimo de segurança de devolver esses profissionais para o contato humano, de apertar a mão. Enquanto isso, nós estamos usando de inteligência, de bom senso, de atividade, de flexibilidade mental, para continuar assistindo os nossos pacientes sem expô-los a riscos desnecessários. Os cuidadores são necessários,
eles estabilizam a casa. Eles estabilizam. Eles acabam fazendo parte do núcleo familiar. Tanto quanto um filho, tanto quanto faz parte de um contexto familiar necessário. O tamanho o número de demandas que um paciente pode precisar é muito grande. Assim também nas instituições de longa permanência. O risco é enorme. Ou aqui onde nós trabalhamos no hospital geriátrico. Tem um número enorme de funcionários, tem colaboradores de todas as áreas do conhecimento. Pois bem, o risco é claro que é grande. Então, nós só tomamos todas as medidas para minimizar o risco. Mede a temperatura, né? Faz um questionário para ver cada uma dessas pessoas que chegam ao hospital, como é que elas estão de saúde, como é que estão seus familiares, seus contatos, e assim vai. Quer dizer, cuidados que a gente vai aprimorando a cada dia, a cada semana, e vai aprimorando, porque a gente vai aprendendo. Né? Então, o que parecia razoável há uma semana atrás ou 2 semanas atrás, não era razoável, nós estávamos errando, aí nós corrigimos. Então, assim, em casa também, a gente tem que estar atento. Aí um alerta importante para a gente obter informações confiáveis, né? Porque o quanto que a gente deve acreditar em todos os cuidados que tem que ter, o quanto não, né? Vocês viram os remédios que surgiram, por exemplo, agora o corticoide foi completamente reabilitado no tratamento do doente grave. Mas o que a questão de 10 dias atrás, ou menos que isso, era certeza que não funciona, que ela não usa. Ela está completamente reabilitado. Ou você vê as orientações que eu dava 1 mês atrás, em relação ao uso da máscara. Por favor, pessoal, use máscara, né? Não é use máscara só quando estiver perto, né? Tem que usar máscara de uma forma muito mais frequente, porque é o que te protege e o que protege o teu interlocutor. Eu sou médico, eu nunca vou saber se eu estou contaminado ou não, né? Como é que eu vou saber se eu estou assintomático? É muita onipotência, muita arrogância eu achar que eu estou bem, não transmito nada. Não, gente, eu estou transmitindo. Cuidado, o excesso de cuidado, esse limite, ele vai mudando com o tempo. Semana após semana, isso vai mudando. A gente vai aprendendo. Eu também estou aprendendo, né? Sou médico, estou interessadíssimo em ler, em aprender. Mas eu erro. Né? Então, quem tem... Bom, em suma, as notícias, eu acho que a gente tem que ouvir, tem que ver os noticiários e tal, mas, por favor, não fiquem olhando o noticiário o tempo todo, o dia inteiro só. Você vai ter uma porre de coronavírus. Vai pensar em outra coisa. O que eu costumo falar, né, que eu falei, eu até postei nas minhas redes sociais no começo, se o problema era falta de informação ou excesso de desinformação. Eu acho que uma das dificuldades é obter informação de qualidade válida. Inclusive, as informações de qualidade válida às vezes mudam. A gente sabe, na medicina isso é assim, né? A gente está vendo o conhecimento ser construído, então é um terreno um pouco arenoso. Lógico que tem as fake news que pioram tudo, talvez seja um dos grandes problemas disso. Eu até recomendo, né, aos meus clientes, olha, não vê TV, para com isso porque deprime. Eu fico pensando, né, dentro disso, do idoso, seu principal grupo de risco. Se há um medo generalizado na população, e o idoso já tem um medo um pouco maior, dado que está já no final da vida, eventualmente já estão com doenças que trazem mais à tona a realidade da morte, do fim da vida, como que está o medo desses idosos e, eventualmente, das famílias deles também, em relação aos idosos que cuidam?
porque eventualmente isso pode trazer muita culpa. Estou lembrando de uma cliente minha que a gente estava conversando numa sessão recente, ela falando, olha, eu estou tomando todos os cuidados, eu não saio, inclusive os amigos dela às vezes brincam com ela, você não sai, não sei o que lá, pô, sai. Ela fala assim, eu tenho minha mãe tem doença pulmonar, eu não saio, eu não quero ter o peso de ter trazido isso para minha mãe, não dá para gerenciar um negócio desse. E mesmo os idosos que eventualmente entram em contato com as informações, como que está essa presentificação, essa realidade, essa exaltação do medo em relação à própria vida, à própria existência, e como que pode ser gerido isso nesse momento. E só uma parte, né, fazendo um paralelo, nós estamos tendo que fazer aquilo que a gente fala para o idoso fazer, né? Exercitar o raciocínio, rever a forma de estar, a forma de ser, aprender com as coisas enquanto elas acontecem. Bom, aí agora falando do medo, como é que você tem visto isso? O medo do idoso de se contaminar e dos familiares de contaminarem os seus idosos. Ou profissionais também, né? Os cuidadores entram, profissionais também entrariam aí. Sabe que a existência humana, né? Assim, as duas coisas certas da vida são a morte e os impostos, né? Eu tinha a ilusão que dava para viver sem imposto. Não, sem imposto não dá, e sem morrer também não dá. Então, cada dia, cada vez que você deita no travesseiro e você entrega a sua alma a Morfeu, para quem, né, pensamento grego, ou a Thanatos, porque uma bela hora eles são irmãos. Uma bela hora, esse sonho é um sonho que já não é mais um sonho, é a finitude. A rigor, todo dia a gente está... A rigor, todo dia a gente está com essa possibilidade de morrer. Então tem que viver bem todos os dias, com planos, com projetos, com ideias executáveis. E agora é uma enorme oportunidade de, ao ter que ressignificar as relações sociais, eu tenho que mudar completamente o jeito de viver e oportunidade de fazer esse planejamento de vida de uma forma totalmente nova. A ideia é assim, minha vida vem assim, eu escrevo a minha vida, eu boto um ponto final aqui, parágrafo. Parágrafo eu começo de novo, pós-coronavírus. Então, eu falei da história do Terra 1, depois Terra 2, agora Terra 3. Eu moro num novo planeta, eu tenho uma nova realidade social, uma nova forma de me relacionar, e eu tenho aqui diante de mim algumas oportunidades. Né? Então, eu no começo falei, puxa, cozinha, será que é jogos em casa? Jogos, né? Leituras para discutir, né? Leituras de crônicas, e discutir as crônicas. Mil oportunidades que estão aí. Alguns vão usar, outros não vão usar. Mas as oportunidades existem. Né? Para agora. Eu acho que a gente tem que pensar bastante. A gente tem que cultivar também o ensimismamento, né? A oportunidade de pensar, de refletir. Vai aí a importância da espiritualidade, vai a importância da meditação ou da oração para quem ora ou para quem reza. Isso contribui para uma certa calma, uma certa paciência, cautela, porque tudo isso é exigido da gente agora. A gente não pode ser intempestivo, negacionista, terraplanista, nada disso, pelo amor de Deus. A gente tem uma realidade, a gente tem que lidar com uma realidade. Então, isolamento social, né, não está na hora ainda de fazer de conta que está tudo em paz, não está.
Acho que sim, a gente tem que ir às compras, tem que fazer as coisas, tem que fazer, tem que tocar vida. A vida continua de alguma forma. A vida continua e com todo o cuidado, né? Não vale a pena relaxar nesse distanciamento social e nesses cuidados. Então, a higiene que a gente aprendeu na infância, da vida inteira, de lavar as mãos antes das refeições, quando vai ao banheiro, lave as mãos, porque lave as folhas, a salada, lave tudo. Toda essa higiene que a gente aprendeu, né? A gente acrescenta agora mais uma higiene. É uma nova higiene. A gente não tinha, muita gente era negligente. Ninguém usava máscara. Ninguém tinha tanto cuidado. Nessa pandemia, quem cansou foi o vírus da influenza, o vírus do rinovírus, o vírus sensicial respiratório, os vírus dos resfriados, que coitados, eles não tinham nada de peixe e eles não estão conseguindo se disseminar como eles se disseminaram em todo o inverno, né? Porque agora a gente está com uma nova higiene. Sorte nossa, né? A gente vai se vacinar, tem que vacinar, a vacina todos. Tem que continuar os cuidados com a saúde, tem que fazer exercício físico, tem que cuidar da alimentação, essa história de ficar muito em casa, a gente engorda, tem que tomar cuidado, né? Não esqueçam, semana que vem, 19 horas, doutora Marlene Scheid e Eduardo Guarilha conversando sobre esse aspecto da vida fundamental, que é a alimentação, né? Então, o tema da semana que vem é esse, o comportamento, a influência desse distanciamento social no comportamento alimentar da pessoa idosa, né? É um tema muito legal, muito gostoso de pensar, de discutir, que nem nós estamos discutindo aqui, e que acho mas que é mais focado. Alguém falou aqui, né? O quanto esse momento traz o resgate de atividades dentro de casa, que a gente estava vivendo muito fora, como jogos de tabuleiro, atividades em casa, forca, né, foi o citado, inclusive o alimentar, o cozinhar. Algumas pessoas estão resgatando. Lógico que você tem a opção de pedir, né, mas que comida você vai pedir? Tem de todo tipo. Isso me preocupa, vamos falar isso semana que vem. Mas também o prazer de cozinhar, de se alimentar de uma outra forma mais nutritiva, mais saborosa, inclusive com a história do afeto. E uma coisa que eu mais tenho recomendado para os meus clientes nesse momento é a meditação. É o momento para meditar, né? Porque tá tudo convidando para isso, né? Inclusive para se acalmar. Mas essas coisas, Eduardo, essas coisas, pessoal que está ouvindo, é atitude ativa. Isso não vem de grátis. Não vem de graça. A gente é uma atitude ativa. Você tem que sair do seu conforto e ir à busca de jogos de tabuleiro, cozinha, tudo isso tem que mudar. Enquanto a gente achar de forma quase infantil assim, quase birrenta, eu quero aquela minha realidade. Aquela minha realidade não vai voltar. A Terra 1 morreu, cara. Agora é Terra 3, né? Mas é uma coisa que eu receito muito para os meus pacientes, assim como você. Em suma, são coisas que eu faço. Aliás, eu pratico jogo de palavras cruzadas. Opa, acabou ali. O Instagram cortou. Da Chalinha. É uma delícia. Bom, acho que o nosso tempo falar com você já. Bom, espero que semana que vem. Até. Prazer. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Isso é assim.